rcn67.com.br. Olá, podcast do Grupo RCN no ar, e hoje o nosso assunto é tecnologia, educação, mercado de trabalho. E para esta conversa, hoje aqui conosco a diretora regional do Senac de Mato Grosso do Sul, Jordana Duenha, ela que é uma das principais vozes quando o tema é exatamente esse, viu? Inovação, transformação digital e formação profissional no Estado. À frente de projetos como o Senac Hub Academy e o programa Decola Empresas, ela fala sobre os desafios da educação 4.0, a conexão com o setor produtivo e o papel do Senac na preparação de profissionais e empresários para um mercado em constante mudança. Seja muito bem-vinda, Jordana. Muito obrigada, Karina. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, os ouvintes aí do Grupo RCN. Sempre muito bom poder falar desses assuntos todos, né? Tecnologia, inovação, educação. A gente precisa tanto disso no nosso país, então é sempre uma alegria poder trazer um pouquinho do Senac, um pouco do que a gente está fazendo e falar dessa temática aqui com os nossos ouvintes. Vamos lá, então, já pegando essa parte de ensino, educação, né? E o Senac Hub Academy, ele apresenta um novo conceito de ensino, né? O que muda na prática para o aluno em relação ao modelo tradicional de educação profissional, Jordana? Legal. Então, assim, na verdade, o Senac tem um modelo de ensino, que é um modelo nacional, inclusive, que a gente foi construindo, né, de uma maneira coletiva e que o Brasil todo adota hoje, que já é um modelo de vanguarda se a gente pensar em modelos educacionais, né? Eu fico, às vezes, observando, assim, os estudiosos ou as novas instituições de educação que vão surgindo, falando de assuntos que a gente fala há 20 anos, né? Ensino por competência, metodologia de projetos, trazer o aluno para o centro, teoria e prática, são coisas que para o Senac sempre fizeram parte da nossa trajetória e que a gente adota e acredita nisso como modelo e seguimos, e ficamos felizes até de ver outras instituições vindo nessa direção, porque a gente acha que é esse mesmo caminho da educação. Mas a gente, como toda instituição e como todo negócio, também precisa estar se reinventando, se colocando num lugar de relevância, né? E o Senac Hub Academy ele surgiu nesse contexto, né? Lá em 2018, mais ou menos, quando a gente estava construindo o projeto da nova unidade de Campo Grande, que é a nossa maior unidade do estado, está na capital, enfim. A gente pensava, que escola é essa que a gente quer poder, né, entregar para a sociedade? É a mesma escola que o Senac já tem, né? Já tem aqui hoje, já tem nos outros municípios. E a gente, então, fez muitos estudos. A gente pôde visitar lugares, fomos ao Vale do Silício, visitamos modelos na Europa, fomos a modelos no Brasil, em Minas Gerais, em São Paulo, para entender um pouco do que estava acontecendo no ambiente produtivo, nas big techs que chegavam, né, nesse contexto da inovação. E aí, a partir disso, a gente construiu uma proposta para o Senac Hub Academy, que incorpora o modelo de ensino do Senac, ou seja, não é uma coisa apartada, não é separado, não é outra coisa completamente diferente, mas traz elementos novos, né? Ou seja, a gente entende que a educação profissional hoje, na atualidade, ela não é mais aquela formação somente do aprendiz, do técnico. Isso continuam sendo caminhos possíveis e necessários. Mas existe um mundo de possibilidades, né? De quem está no mercado de trabalho, quem está precisando se reinventar no mercado de trabalho, para quem está entrando no mercado de trabalho, para quem quer empreender. Ou seja, tem muitos caminhos possíveis, né? Então, o Hub, ele tem esse objetivo de fazer essas conexões, criar caminhos de possibilidades variadas, né? Então, a gente traz o que o Senac já tem de bom, que é o ensino por competência, que é a metodologia de projeto, que é a conexão com o ambiente empresarial, com as empresas, e a gente, então, estruturou 4 pilares de negócio para poder tornar isso ainda mais consistente, né? O primeiro está relacionado com ambientes inspiradores, né? Então, quem não conhece o Senac Hub Academy, sempre faço aqui o convite para que possam fazer uma visita, vai ser um prazer receber a todos. Mas é uma escola que a gente, ela tem toda uma comunicação visual que conta uma história, né? Não é só para ficar bonito, para ficar colorido, não é esse o objetivo, mas conta uma história. Então, o ambiente ele não é suficiente para tornar a aprendizagem significativa, mas ele contribui de uma maneira importante, então ambientes inspiradores é um primeiro pilar. O segundo pilar é o uso de tecnologia massiva, né? Ou seja, a gente tem todos os ambientes equipados com muita tecnologia embarcada, e quando eu falo de tecnologia eu não falo só de computador, eu falo de simuladores, eu falo de outros recursos didáticos que, né, fortalecem o processo de aprendizagem, e os professores usam isso muito continuamente, então isso se torna mais intenso. O terceiro pilar é essa conexão mais estreita com o setor empresarial. Então, a gente tem muitos parceiros e empresas que estão com a gente dentro da escola, que participam dos projetos, que estão em contato com os alunos. Ou seja, é uma conexão contínua. E o último pilar é a conexão com o ecossistema de inovação, né? Que é como a gente coloca o nosso aluno, coloca as empresas que estão com a gente nas oportunidades que o ambiente da inovação traz. Então, esses 4 pilares, eles
trazem o modelo tradicional do Senac e trazem elementos novos que tornam, né, a escola esse hub, né, esse espaço de conexões, de possibilidades para todos, para quem está começando, para quem já está no mercado, para quem quer se reinventar. Então, cria uma pluralidade, né, de possibilidades ali de formação. Bom, e nesse sentido, para que toda essa estrutura ela funcione, cada vez caminhe mais, né, alcance aí projeções cada vez maiores, o investimento financeiro, inclusive, é fundamental, né? Sim, Vocês com têm certeza, recebido né? aí investimentos superiores a 30 milhões de reais, né? Como é que esse tipo de aporte se reflete na qualidade da formação e na aproximação com o próprio mercado de trabalho, Juliana? Perfeito. A gente, de fato, o Senac é uma instituição que investe muito, temos essa oportunidade, né? Somos uma instituição que existe para atender a demanda do segmento das empresas do comércio de bens, serviços e turismo, por isso a gente tem um recurso que nos é concedido em termos de gestão, né? Para a gente poder fazer uma boa gestão, justamente para fazer esses investimentos e levar a qualidade, né? Então, é difícil você trabalhar uma educação de qualidade se não houver investimentos em uma boa infraestrutura, em tecnologia, que hoje está muito mais disponível, mas ainda demanda, né, esse processo de implementação, na formação das pessoas, porque não adianta nada você ter uma estrutura incrível, sensacional, se você não tiver gente disposta né, a trabalhar. Então, a formação pedagógica, essa semana mesmo, a gente está lá com todo o nosso time de professores aqui em Campo Grande, se capacitando, se atualizando, porque precisa de muito investimento em formação continuada, para a gente conseguir fazer de tudo isso que a gente consegue investir em estrutura física uma realidade que chega no aluno. Senão fica só espaço bonito, só um espaço bem equipado, né? Então, a gente acredita muito que o investimento ele é importante e ele nos permite fazer chegar para todo mundo acesso a coisas que talvez uma parte da população não tenha acesso, né? Jordana, ainda faz sentido nesse mundo tão tecnológico, virtual, dizer que as pessoas continuam sendo o produto essencial desse mercado? Mas com certeza, isso é uma coisa muito importante, né? Porque nós temos de fato a transformação digital que a gente vive, né, nos últimos anos, ela tem assim uma exponencialidade de evolução. Aquilo que acontecia em décadas, hoje acontece em meses, né? Então as coisas mudam muito rapidamente e a chegada da última revolução, que é a inteligência artificial, né, que a gente está vivendo aí há 3, 4 anos, ela está mudando. Estamos em curso ainda, inclusive. Aprendendo, tentando entender o que está acontecendo, né, o tempo todo. Que loucura. Que muda tudo muito depressa, né, de uma maneira muito mais rápida do que foi o passado. E isso está posto, ou seja, não dá para a gente lutar contra isso, não volta para trás. No entanto, o que a gente percebe cada vez mais, e eu acho que ao longo do tempo isso vai se tornar ainda mais relevante, ainda é o comportamento humano o que faz a diferença, né? Porque pensa que a tecnologia hoje, ainda mais como ela está acessível, né? Porque houve um tempo que era tudo muito era para grupo. Nichado, né? Hoje não. Hoje qualquer um consegue ter acesso à tecnologia de ponta com custos muito baixos. Então, isso virou uma espécie de um commodity, né? Todo mundo consegue acessar, consegue ter. Agora, o uso de tudo isso de uma maneira inteligente, de uma maneira que de fato faça sentido, que vá trazer resultado, aí, quem que vai dar conta de fazer isso? Ainda hoje é o ser humano, né? Além das questões relacionais, né? De comportamento, de sensibilidade, que isso a máquina ainda não alcançou e eu espero que não alcance. Elas estão cada vez mais inteligentes, então, né? Exato, e é claro que isso por conta do próprio investimento, no sentido de que quanto mais as pessoas estão utilizando, é claro que essa inteligência está sendo apurada. Né? Exato, com toda certeza. Na verdade, existem hoje muitas frentes de pesquisa, de estudo para essa evolução. Né? A próxima onda deve ser a computação quântica, que amplia ainda mais a capacidade de processamento. E isso tudo está acontecendo e vai acontecer e a máquina vai ganhando cada vez mais condições de fazer coisas que antes eram exclusivas do ser humano. Né? Isso a gente precisa ter essa clareza para a gente também não ser assim pego de surpresa, né, com as coisas que vão acontecer. É verdade que hoje a gente já tem uma capacidade de processamento, de análise que as máquinas já fazem tão bem ou até melhor, né, mais rápido do que seres humanos. Então isso está posto. Mas o ambiente produtivo, as relações de consumo, o ambiente de trabalho, ele ainda demanda de uma série de outras coisas, né? Então gente ainda gosta de gente, né? E eu acho que, à medida que a gente vai ficando com o mundo muito mecanizado, e esse muito mecanizado traz também efeitos colaterais muito sérios, como a questão do equilíbrio emocional, da saúde, né? A gente tem problema... E de gente começar a ter fobia de gente. E várias coisas. Ou até de ter esse pânico, né? Da máquina, assim, que também nos deixa assim, meio paralisados, né? Ou numa situação de desespero contínuo. Sim. Então, eu acho que a gente vai precisar cada vez mais desse contato humano, dessa interação, desse relacionamento. Às vezes as pessoas perguntam, me lembro bem da época da pandemia,
Porque agora tudo vai ser ensino à distância, porque as pessoas agora vão aprender a estudar à distância e aí elas não vão mais querer ir na escola. Então tinha porque a gente tem essa coisa meio pendular, né? Ou é uma coisa ou outra coisa, né? Não dá para ser as duas coisas. E eu pensava, gente, não é possível, porque assim, por que essa pessoa vem ao Senac, por exemplo, para estudar? Né? Eu ainda acho que é porque ela tem acesso. Um bocado que a gente faz hoje no ambiente presencial, você consegue também acessar no ambiente virtual. Mas no ambiente presencial tem coisas que o ambiente virtual ainda não consegue alcançar. E que eu acho que vai ser muito difícil alcançar. Eu não consigo interagir com você, eu não consigo estabelecer uma relação completa de amizade ainda no ambiente virtual com tanta consistência, né? Ou de interação, ou de conhecer melhor, ou de poder, sabe? Então, acho que tem coisas que a presencialidade, o contato físico ainda são importantes e eu acho que elas seguem sendo importantes. Pelo menos assim, num olhar de curto e médio prazo, eu acho que a gente ainda vai ter uma intensidade nessa necessidade. Essa capacidade de aproveitar o que de melhor cada ambiente proporciona, né? Continua, acho que, sendo essa mola propulsora para a gente continuar investindo e caminhando para um futuro cada vez melhor, né? Nessa fusão. Isso que é legal, né? Porque essa coisa do pendular, que assim, ou é uma coisa ou é outra coisa, isso que eu acho que ela não é boa, né? Porque se a gente pode aproveitar o melhor do digital, e tem muita coisa boa no digital, muita coisa interessante acontecendo, né? Possibilidades mil de você aprender coisas, entender coisas, tudo. E também tem tanta coisa boa na presencialidade, no ambiente presencial, no contato humano. Então, por que não poder usar das duas aproveitar coisas? Se a gente tem as duas possibilidades. Então, acho que isso enriquece demais os nossos caminhos aí. Sem dúvida. Jordana, falando em representatividade, né? O Senac, inclusive, é uma referência nacional, aí, uma escola apontada com esse posicionamento, né? O que fez o Senac chegar a esse patamar? Você acredita algum fato específico a essa referência? O Senac esse ano está completando 80 anos no Brasil, né? Então são 8 décadas, somos um senhor de 80 anos, uma senhora de 80 anos, né? Uma instituição aí com 8 décadas de existência. E eu acho que algumas coisas elas foram muito importantes para essa nossa trajetória ser uma trajetória de bons resultados, né? De sermos uma referência, de sermos uma instituição com credibilidade no mercado, que as pessoas acreditam, que confiam no que a gente está fazendo. O primeiro, eu acho que assim, uma clareza muito grande de propósito, né? Eu tenho a oportunidade de conhecer outros regionais, nos outros estados do Brasil, ter muito contato com colegas de outros estados e você percebe assim, uma coisa que é muito comum no Senac, né? Entre os colaboradores, entre os times, é uma alegria de estar, um sentido de pertencimento, né? As pessoas gostam de estar na instituição, acreditam. Vivenciar não apenas como colaborador, não né? Só como colaborador, mas uma pessoa como que soma. E a gente tem uma causa que ela é nobre, né? Então, quando a gente vê tantos alunos formados, tantas pessoas que a gente ajuda a transformar as vidas, empresas que passam pelas nossas instituições, então acho que esse propósito muito claro, com esse envolvimento dos times que estão com a gente, né, ao longo dessa jornada, eu acho que é um pilar de sustentação importante que ajuda a instituição a chegar, né, nesse caminho de bons resultados. E um segundo ponto, eu acho que é uma busca contínua pela evolução, né, porque eu falo que a gente sempre tem 2 desafios do Senac e eles são grandes, né. O primeiro é que, como uma instituição de educação, a gente tem que se manter, se colocar como uma instituição relevante no contexto educacional, ou seja, sermos uma instituição que de fato inova na sala de aula, né, no ambiente da aprendizagem, no modelo de aprendizagem, como a gente entrega o serviço educacional. Isso é uma frente. A outra frente é que a gente forma para o mercado de trabalho, em áreas muito variadas, porque a gente vai da gastronomia à tecnologia, da saúde para a beleza, no varejo, ou seja, é uma variedade de coisas. Então, a gente também tem que estar atento ao que está acontecendo nesses ambientes, porque à medida que eu formo um técnico de enfermagem, um desenvolvedor de sistemas, um cozinheiro, um cabeleireiro, o que está acontecendo naquele mercado, né? Então, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo no ambiente produtivo e também atento ao que está acontecendo no ambiente educacional. E eu acho que essa busca constante por se manter relevante, se colocar num local de vanguarda, né? De estar ali trazendo novidade. Eu acho que são colaboradores que acreditam numa causa, né, que estão ali engajados. E essa busca contínua pela evolução, eu acho que é justamente o que deu ao Senac, né, ao longo dessa trajetória, um bom resultado, né, um trabalho sério, um trabalho que é acreditado aí pela população do nosso país. Né? Esse perfil do Hub, né, essa metodologia do Hub, ela permite diferentes trajetórias, inclusive do aluno, né, dentro da educação e já de olho no mercado de trabalho, mas também no empreendedorismo ou até mesmo na mudança diária e como orientar
o estudante diante de tantas possibilidades para esse mercado? Esse é um ponto importante, né? A gente conversava aqui um pouquinho antes. Eu acho que houve um tempo em que as pessoas escolhiam uma profissão e elas passavam a vida naquela profissão, né? E não mudavam, ou se mudavam uma vez, assim, ao longo da sua trajetória, né? Isso não é mais assim, né? Mudou completamente. Então, tanto as escolhas de nível técnico quanto as escolhas de nível superior, elas são pontapés iniciais para você começar a sua vida produtiva. Sem elas é muito difícil de seguir. Falo que elas não são sinônimo de sucesso, mas sem elas o insucesso está posto, né? Então a gente precisa ter ali essas formações basilares para nos ajudarem nessa caminhada. Mas elas são só o pontapé inicial, porque o que você vai fazer ao longo da sua trajetória profissional vai demandar de você, independente da área que você esteja, formação continuada, né? Então, essa coisa da formação ao longo da vida, lifelong learning, né? Da gente estar sempre aprendendo coisa nova, isso eu acho que é um aspecto, assim, que a gente tem que estar com isso muito claro, porque todos nós que já estamos aqui com um pouco mais de idade, né? Numa carreira que já tem ali alguma estabilidade, a gente está precisando aprender coisa todo dia, porque tem um monte de coisa surgindo que a gente não sabe, que a gente não conhece, né? Então, imagina quem está começando, né? Ou quem decidiu fazer uma guinada de carreira. A gente recebe hoje bastante gente já ali, 40, 50 anos, que foram alguma coisa, trabalharam com alguma coisa ao longo de bastante tempo e agora não quero mais isso, quero mudar completamente. Até alcançaram muito sucesso em determinada área. Muitas vezes sim, exatamente. E simplesmente quer mudar essa chave. Mudar de chave. Ou você mesclar, né? Eu sou um desenvolvedor, mas eu também trabalho, sabe? Então eu vou mesclando coisas, né? Possibilidades de mesclar carreiras, mesclar atividades. Então acho que isso no Hub a gente tem esse potencial, né? Então todos os nossos alunos hoje, eles podem interagir com todos os projetos que a escola tem, são vários, né? Então a gente tem oficinas, eventos que acontecem todo o tempo para poder trazer informação nova, insight novo, para que a pessoa possa, aqui de repente eu posso ir por aqui tem uma coisa que está surgindo que é legal, né? À frente da inovação, né? A gente tem o Senac, especialmente depois do Hub, como um dos pilares era justamente essa conexão, né, com o ecossistema de inovação. A gente tem se colocado como esse agente que ajuda a ampliar a boca do funil, né, o ambiente de inovação. Por muito tempo ele ficou ali muito nas universidades, né, na academia, programas de mestrado, doutorado, segue, tem um trabalho todo muito forte nisso, mas ele foi se aproximando da possibilidade da população, das empresas, né? Então qualquer pessoa hoje pode se enveredar por possibilidades que esse ambiente de inovação traz. Só que isso não chega nas pessoas, né? Então o Senac, que atende muita gente, atendemos mais de 40 mil pessoas no ano passado, pode ser esse agente que ajuda, né, a chegar essa informação para mais pessoas. Então a gente está o tempo todo trazendo oficina, workshop, palestra, os projetos de pré-incubação, hackathons, para você poder... E aí qualquer aluno de qualquer curso da aprendizagem em nossa graduação pode interagir com esses projetos e aprender coisas novas, habilidades novas. Então, isso é muito legal, né? Porque traz... A gente tem um programa no Hub, por exemplo, que chama Velozes e Criativos, que é uma iniciativa para a gente tentar comunicar o que acontece na escola, né? Parece uma escola gigante, acontece coisas o tempo todo. O time de comunicação do Senac não consegue acompanhar, não dá tempo, né? Mas tem que ficar focado só lá no Hub para dar conta. Então, a gente encontrou uma iniciativa onde a gente envolveu alunos e professores que fazem ali, cobrem o que acontece na escola, né? E nesse time que a gente monta, aluno de qualquer coisa, a gente teve aluno de enfermagem que estava com a gente, tem nada a ver com a área dele, mas está ali aprendendo sobre captação de vídeo, fala, comunicação, imagem, quer dizer, você vai aprendendo coisa nova, né? Isso vai te agregar na carreira que você escolher, independente de qual seja, né? E isso faz parte dessas competências do profissional do século XXI? Com certeza, né? Essa capacidade de aprender coisas diferentes, né, de se colocar para aprender coisas diferentes, é sem dúvida uma habilidade do profissional do século XXI, junto com outras, né, como o pensamento crítico, visão sistêmica, né, a questão da interação, da influência digital, que é uma coisa nova, que hoje em dia todo mundo é um pouco influenciador digital, e isso passa a ser uma habilidade nova. Eu preciso ser capaz de me comunicar, de falar com clareza, né, as pessoas, isso passa a ser uma habilidade para qualquer pessoa. Mas eu sou um desenvolvedor, não quero. Então você vai ficar para trás, porque vai ter gente que vai fazer, né? Então, o profissional do século XXI, segundo os estudos que a gente vê da OIT, né, Organização do Trabalho, que a gente vai vendo Nações Unidas, enfim, é justamente essas competências que são mais transversais, né? Que não são aquelas específicas de uma carreira, de uma atividade. Isso continua sendo importante, mas isso você aprende de outras maneiras, né? Mas o que diferencia uma pessoa no mercado são essas outras coisas, né? A capacidade de se relacionar, a capacidade de se comunicar, de ter pensamento sistêmico, de ter pensamento analítico, né? Uma visão sistêmica sobre as coisas.
e também essa capacidade de aprender continuamente, né? De se desafiar a aprender coisas novas todo o tempo. Jordana, vamos puxar pelo exemplo. Eu quero pegar você como exemplo. São 80 anos de Senac. Você está há quantos anos já na instituição? Eu completei 18 anos agora em janeiro. Eu acabei de falar que eu atingi a maioridade. Né? Eu entrei em 2008 e agora em janeiro completei 18 anos de Senac. E falando em carreira, né? O posto que você assumiu quando você ingressou no Senac, bom, você passou por muitas transformações e hoje está num cargo de liderança, inclusive, né? Falando sobre representatividade feminina. Conta um pouquinho dessa sua trajetória, porque eu acho que tudo isso que você acabou de falar, né? Dessa transformação de carreira, dessa mudança, do profissional que está aberto às possibilidades de mudança, isso traduz um pouco da sua própria história? Eu acho que um pouco, né? Eu me formei em economia, então minha graduação original era em ciências econômicas. Depois eu fiz um mestrado em agronegócios, que era o que na época tinha muita conexão, eu dava aula, gostava disso, essa coisa da academia, então fiz lá um mestrado. Aí depois entrei no Senac, em 2008 entrei no Senac. E durante o tempo que eu estou no Senac, eu já fiz uma pós-graduação em especialização em docência para educação profissional, porque era um assunto que eu não tinha conhecimento, então fui aprender um pouco mais sobre isso. Depois eu assumi uma área de marketing, aí eu fiz o MBA em marketing, porque eu não conhecia desse assunto, então fui tentar me aprofundar nisso. E aí depois, na época do Hub, eu falei, bom, agora eu preciso estudar um pouco mais inovação. Aí fui fazer uma outra pós-graduação em transformação digital e futuro dos negócios, né, para tentar entender um pouco desse ambiente da inovação. Então, veja que são coisas completamente diferentes, né, ao longo de uma trajetória toda. Então, e toda hora, agora estamos aí na coisa da inteligência artificial, tentando aprender também um pouco sobre esse assunto, né, e na função nova, tendo que aprender sobre áreas que eu tinha menos conhecimento, como a área de compras, né, a parte de orçamento. Então, estou também tendo que aprender, falar lá para o time que está mais relacionado, eu acompanhava mais um negócio, né, então estava mais por dentro da parte de educação. E agora estou tendo que aprender outras coisas relacionadas com a parte mais administrativa, da gestão da instituição, né? Então, é uma coisa importante. Mas o que eu aprendi lá na economia, por isso que eu falo que isso é muito legal, me traz elementos que hoje me ajudam. Né? Agregou valor, com certeza, porque a base eu conheço. Então, Sim. agora eu preciso ter ela aplicada a uma empresa específica, né? Então, isso eu acho que é interessante. E quando eu entrei no Senac, eu entrei numa função técnica, então eu assumi uma coordenação pedagógica de um projeto que na época a gente tinha em parceria com a Associação Comercial aqui de Campo Grande, na Escola de Varejo. Fiquei um pouquinho nessa função, aí recebi um convite para vir para uma coordenação no regional, né, no departamento regional, uma coordenação de produtos na época. E um pouco mais adiante assumi a diretoria de educação, onde eu fiquei a maior parte da minha trajetória até aqui foi na diretoria de educação. Mas a diretoria de educação, ela foi coisas variadas. No começo ela tinha um escopo, depois ela assumiu o marketing, depois ela incorporou o planejamento, depois o marketing saiu. Então, ao longo desse tempo, né, eu me lembro quando eu entrei... Transicionou também. Muito, vai. E acho que é por isso, inclusive, que eu me mantive motivada e gostando tanto, né, da instituição. Eu lembro quando eu entrei, eu falava assim, meu Deus, que esse povo fica aqui tanto tempo nesse... Eu não quero ficar aqui tanto de tempo, muito tempo, né? 5 anos tá bom, a gente já pode fazer uma outra coisa da vida. Mas nesses 18 anos, eu vivi muitos Senacs, né? A gente pude aprender muita coisa e pude ver uma instituição se desafiando a mudar continuamente, em transformação contínua. Regionalmente e nacionalmente, né? Porque somos uma rede, embora tenhamos autonomias regionais, a gente faz parte de um sistema nacional, né? Então, e o Mato Grosso do Sul sempre foi um regional, antes de mim, enfim, né? Eu dei continuidade a uma coisa que já acontecia, um regional que sempre se colocou muito no sentido de contribuir nacionalmente, né? Então a gente faz parte de muitos projetos nacionais, iniciativas, ajudamos a construir o modelo pedagógico do Senac, ajudamos a trabalhar com a marca, sabe? Então assim, foram muitas experiências diferentes ao longo desse tempo que todas elas, sem dúvida, somaram, né, a minha trajetória e me ensinaram coisas importantes para eu ir galgando novas possibilidades, novas oportunidades, né? Então, com tudo a gente aprende, né? Eu sempre digo que meu primeiro emprego foi quando eu tinha lá 17 anos, foi como secretária. Eu fazia faculdade e no contraturno eu trabalhava com meu tio na época que tinha um escritório. E eu era muito tímida, eu morria de vergonha. Essa experiência te ajudou? Essa pessoa que fala hoje não era eu naquela época, entendeu? E eu me lembro que eu ia pro escritório e os clientes chegavam para pegar as coisas que eles iam pegar e demorava. E o cliente ficava comigo na recepção. E eu precisava falar, porque a pessoa ficava lá na minha cara, entendeu? Né? Acolher e criar uma interação, né? E eu fiquei 1 ano nesse trabalho. E eu aprendi a começar a falar, porque eu precisava falar. Eu tinha muita vergonha e precisava aprender a falar, né? Depois eu fiz um estágio no banco, que fui por 2 anos, fui call center, era um serviço do Banco do Brasil
que foi outra coisa que me ajudou a falar. Então, veja, foram todas coisas que me ajudaram a desenvolver uma habilidade que eu não tinha, nata, que era essa coisa da comunicação, de gostar de falar, de interagir com as pessoas, né? Então, toda experiência, ela te traz, se você estiver disposto a aprender, a tirar o melhor, tudo te ensina. Até as coisas mais difíceis te ensinam, né? Então, toda experiência, eu acho que ela tem muita validade, assim, muita possibilidade de ensinar pra gente alguma coisa. Aprender com profundidade, né? E começar aos pouquinhos, né? Exato. Para essa juventude que talvez esteja começando aí, valorizar cada etapa nesse ciclo que ajuda a subir um degrauzinho, outro e construir uma carreira sólida, né? Sem dúvida, né? Jordana, faz sentido ainda a gente falar sobre os desafios da mulher no mercado de trabalho e especialmente em cargos de liderança? Como é que você enxerga, inclusive, a sua trajetória hoje num cargo de expressão e principalmente num cargo de coordenação dentro de uma instituição tão importante quanto o Senac? Faz sentido, Karina, é uma coisa que a gente ainda precisa falar muito sobre esse assunto, né? Eu acho que a gente, ao longo dos anos, a gente galgou espaços importantes e a mulher passou a ocupar lugares importantes, né? Na trajetória, no mercado de trabalho, na sociedade. Acho que a gente já tem muitas conquistas que a gente tem que também celebrar, né? Pra gente não ficar só olhando para os problemas que a gente tem. Mas a gente ainda tem uma caminhada importante para conseguir dizer que a gente tem um ambiente equilibrado, né? E veja, é um ambiente equilibrado. Não tem a ver com rivalidade, né? Não tem a ver com rivalidade, não tem a ver com perder feminilidade, não tem a ver com inverter, ou seja, agora tudo é a mulher e o homem também ficou. Não é sobre isso, pelo menos não é assim que eu vejo, né? Eu acho que a gente tem a busca ainda é pelo equilíbrio, né? Eu tive a sorte, falo isso, de trabalhar em lugares, em instituições, com pessoas, líderes, enfim, que não tinham essa visão ainda da diferenciação, né, do preconceito. Então, até por algumas vezes eu falava, nossa, mas será que isso que o povo fica falando, será que realmente precisa? Porque eu não vivi isso, na minha trajetória eu não vivi essa experiência, né? Antes do Senac, e no Senac, o Senac é uma instituição que tem muitas mulheres, somos 60% do quadro de colaboradores na instituição, temos lideranças femininas, então é um ambiente mais equilibrado, né? Um ambiente que não tem diferenciação de salário, e onde isso não acontece, assim, a gente não vê isso acontecer, né? E às vezes a gente fica achando que a gente tá né, que o mundo é todo desse jeito, né? Fora da curva, Fora né? da curva. Mas aí quando a gente vai olhar um pouquinho para fora, a gente vê que não é, né? Ainda não é assim. Em muitos ambientes isso não é uma realidade. E eu até brinco, né? No último ano eu tive aí o convite para assumir a direção regional, um convite que veio do nosso presidente do Sistema Comércio, uma pessoa que eu admiro muito e que me trouxe aí essa oportunidade de aprender coisas novas numa nova função, né? À frente do Senac. E aí mudou um pouco do perfil com quem eu me relaciono, né? Os pares nessa função são um pouco diferentes. E aí já é uma liderança um pouco mais alta, vamos dizer assim, né? Claro. E aí esse ambiente ainda é muito masculino, né? Quando eu vou para os eventos, enfim, ainda percebo que a grande maioria são homens. Tem poucas mulheres nessa função, né? Então, veja que até o nível anterior, que era o nível mais técnico, eu percebi ele um pouco mais equilibrado, né? Pelo menos no ambiente educacional, mais equacionado. Porque a educação é muito feminina, né? Então, é um ambiente, acho que nós foi para a justiça, não deve ser assim, né? No serviço militar, não é assim. Em outras áreas, acho que não é assim. Mas na educação, na área técnica, você tem um certo equilíbrio. Aí quando você vai para um outro patamar, um outro nível, você já não percebe, já é um ambiente bem mais masculino, né? Então, ainda há muito espaço para a gente poder, de novo, né, equilibrar, encontrar esse espaço onde a mulher ocupa uma posição em quantidade, né, em postos que se assemelhem à quantidade de homens nessa função. Até porque eu acho que a gente vive numa sociedade em plena transformação. E essa diversidade, ela é uma necessidade, ela não é só uma questão de status, de lugar, sabe? Ela é uma necessidade, porque eu acho que a oportunidade da gente ter homens e mulheres trabalhando, convivendo, propondo políticas públicas, propondo, né, estratégias para o país, esses olhares vão se somar, porque são olhares complementares. A mulher vê o mundo sob uma perspectiva, o homem vê sob outra perspectiva e não tem certo e errado, tem perspectivas diferentes, que quando trabalhadas de uma maneira conjunta, traz uma complementariedade muito mais significativa, né? Um potencial muito maior. Isso dá respostas efetivas para a sociedade, mais efetivo, né? Porque vai ver o mundo sobre vários ângulos, né? Que às vezes quando você tem só o homem no poder, ele está olhando sob uma perspectiva. Assim como se você tiver só a mulher no poder, você também vai ver o mundo sob uma outra perspectiva. Então, eu acho que essa complementariedade, eu acho que ela é muito saudável. E ela ajuda a gente a evoluir, né, como sociedade. E acho que também tem um pouco sobre isso, né, da gente encontrar esse lugar. O extremismo, né, sempre sem dúvida, o que sempre atrapalha demais, exato, né? Exatamente. Equilibrar aí, talvez
o principal desafio que a gente está enfrentando em todas as áreas. E a gente fala da mulher, né, Karina, mas assim, tem uma série de outras questões. A gente tem, o mundo é muito diferente, muito diverso, né, hoje em dia. Então, tanto nas empresas quanto nas organizações, essa diversidade de pessoas com percepções de mundo diferentes, com etnias, raças, gêneros, sabe assim, cores diferentes. Isso traz diversidade, isso traz olhares variados, né? E faz com que a gente passe a ver o mundo de uma outra forma. Porque a nossa lupa é sempre a nossa lupa, né? Sim. A gente olha sobre aquilo que a gente tem de trajetória, o nosso umbigo, né? O contexto que a gente vive, né? Então, eu acho que essa oportunidade, ela é muito saudável. Ela nos permite ver o mundo de outro jeito, né? Ampliar o horizonte. Exatamente. Você falou uma palavra importante, né? Transformação. E a gente tem acompanhado essa transformação em várias áreas, em diversos segmentos e sentidos também, né? E a maioria das novas vagas, inclusive falando aí sobre mercado de trabalho, ela deve ser ocupada por profissionais técnicos, né? Pelo menos o que os estudos têm apontado é mais nesse sentido, que o mercado de trabalho está necessitando de profissionais técnicos. O Brasil está preparado para essa nova realidade? É isso mesmo? É uma rivalidade ou um antagonismo aí entre ensino superior e ensino técnico? Como é que você enxerga isso? Eu acho que não precisa ser uma rivalidade. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que é, de novo, essa coisa dos movimentos pendulares, né? Uma coisa ou a outra coisa. Então, se a gente pegar países desenvolvidos, a Inglaterra, a Alemanha, a Suíça, até o próprio Estados Unidos, você vai ver que eles investiram ao longo das décadas nas duas coisas, no ensino técnico e no ensino superior. Ambos têm papel e são papéis importantes dentro da sua trajetória. Então, são modelos em que as pessoas têm espaço para todos, né? Geralmente o jovem que termina ali o ensino médio, ele parte primeiro para o ensino técnico, depois vai para o ensino superior, né? Ou faz ali uma transição. No Brasil, a gente convencionou achar que ensino técnico é coisa para pobre, e que só dá certo na vida se você for, né, para o ensino superior. Então, o canudo sempre foi a busca, a transformação e ascensão, inclusive, né, profissional. A ascensão profissional. Então a gente condicionou, isso é uma questão cultural, né? A gente condicionou a achar que, bom, se para eu ser alguém eu preciso ter uma graduação. E se eu fiquei com o curso técnico é porque eu tenho ali, eu estou numa outra classe, né? Estou num outro nível de ou tem até uma limitação intelectual, né? Intelectual, né? Não deu para nada, então vira técnico. Então, a gente criou essa cultura, e é uma cultura equivocada, porque na verdade não é isso, né? A gente tem a possibilidade, de novo, olhando para os países que se desenvolveram, eles conseguem fazer com que essas coisas convivam, inclusive que a pessoa evolua. Ela faz o curso técnico, começa a trabalhar, encontra uma área, depois ela escolhe uma graduação, e assim ela sai, né, faz a sua evolução. Então, acho que a gente teve esse problema cultural. Ao longo dos últimos anos, né, há uma intenção do governo federal, o próprio governo do estado, enfim, de você incentivar a formação de nível técnico. Hoje, no Mato Grosso do Sul, por exemplo, a gente já tem uma parcela bem importante das escolas públicas, por exemplo, em tempo integral, e muitas delas, né, a gente fez uma ampliação grande, inclusive o Senac é um parceiro do governo nesse sentido, assim como o Senai e outras instituições, a ampliarem a oferta do ensino técnico ali na etapa do ensino médio, né? Então, há uma preocupação do Estado de tentar modificar um pouco essa questão, porque o que eu acho que é importante a gente levar em consideração, né? Das pessoas que saem do ensino médio, eu não estou com esse dado de agora, mas eu me lembro da última vez que eu olhei para ele, a gente tem aproximadamente 25% das pessoas que terminam o ensino médio vão para a educação superior no Brasil, né? Porque você ampliou muito acesso, tem uma série de programas, muitas universidades privadas, enfim. É só 25%. E os outros 75%? O que acontece com eles? Fazendo o quê? De maneira geral, eles ficam no ensino médio quando terminam o ensino médio. Então, o que acontece? Eu sempre falo, né? O ensino técnico e o ensino superior não é o único elemento que vai te levar ao sucesso de carreira. Mas sem eles fica muito mais difícil, né? Então, a pessoa que ficou só no ensino médio, ela vai acabar ficando no subemprego, nas vagas de auxiliar, nas vagas de assistente, ou nos programas sociais, ou seja, vai ter mais dificuldade de seguir a carreira, porque o mercado ainda vai exigir, né, alguma formação, ou experiência, enfim. Então, se a gente não dá oportunidade para essa população, eu vou sempre ampliar o gap social, né? Então, o ensino técnico ele é uma porta importante para a gente conseguir melhorar já de mais rápido esse acesso ao mercado de trabalho, as oportunidades que não fiquem ali no subemprego, para que a pessoa possa seguir a sua carreira de acordo com a sua escolha, né? E para alguns mercados, o nível técnico hoje já tem mais vagas e vagas mais bem remuneradas, muitas vezes, do que o próprio nível superior, né? Então, você tem espaço para todos, tem possibilidades, né, de carreira. O mais importante é que a gente siga investindo de uma maneira estruturada, com qualidade, porque não adianta também fazer formação, assim como não adianta fazer formação superior só de teoria, não adianta fazer formação técnica mal feita, porque daí eu vou também, do mesmo jeito que eu vou formar graduados mal formados,
vou formar técnicos mal formados, né? Então, precisa de gente boa. Frustrados. E frustrados. Precisa de gente, em qualquer que seja a escolha, qualquer que seja o nível, precisa de gente bem preparada, né? Então, o ensino de qualidade, com compromisso, com foco, com alinhamento com o mercado de trabalho. Não adianta a gente não ter as empresas junto para entender o que precisa de fato, né? Então, acho que não tem rivalidade. E eu acho que o Brasil ainda não está preparado. Aliás, acho que a gente tem desafios enormes na educação brasileira. E isso ainda é um grande problema, porque a gente tem muitas lacunas. A gente percebe agora, quando chega na educação superior, quando chega no mercado de trabalho, a gente vê os gaps que vêm da educação básica, eles são gritantes, né? Gaps relacionados com escrita, com comunicação, com matemática, cálculos básicos, com cálculos. Então, a gente precisa muito de um projeto de país, na minha opinião, para evoluir numa educação de muita qualidade. Porque a gente dá passos, mas a gente tem muito para se fazer nesse país por isso. Jordana, nesse recorte a gente vive um momento diferenciado no Estado também, que é a questão da chegada de novas indústrias e, principalmente, necessitando de gente qualificada. Como é que faz essa conexão disso tudo que está acontecendo, que é uma realidade hoje econômica, uma realidade social do Estado, com o que está sendo formado hoje no nosso mercado? Isso é bem interessante. O Mato Grosso do Sul vive um momento muito positivo, né? Um momento de bons indicadores, investimentos chegando, o nível de desemprego muito baixo, né? A gente tem uma situação no Estado muito positiva, o PIB crescendo. Acho que a gente tem um ambiente institucional positivo, isso é muito importante, a gente sempre fala sobre isso, né, quando a gente está aí nos ambientes institucionais, que a gente tem uma boa relação do governo com o setor privado, com as instituições que representam o setor produtivo, as federações. Então, a gente tem um ambiente institucional bom, né, de parcerias, de soma, de busca de tentar fazer diferença. Então, isso acho que é muito positivo, né? O Senac, por exemplo, tem muitas parcerias com o governo do Estado na perspectiva de ajudar a população, a comunidade a se inserir nas oportunidades que tantos investimentos trazem para cá, né? Isso é muito importante. Existem os desafios naturais, né? Eu acho que um desafio que a gente tem é que a gente tem um Estado pouco populoso. Isso é um ponto de atenção que eu acho que ainda a gente vai precisar enfrentar isso, né? Porque por mais que a gente se esforce, tem pouca gente. Então, você vai lutar sempre por um contingente pequeno de pessoas ali, né, que estão disponíveis. Por isso a importância, por exemplo, da gente ter iniciativas que cheguem, por exemplo, no jovem do ensino médio. Porque o jovem do ensino médio é ele que vai para o mercado de trabalho depois de amanhã, né? Então, se a gente não começa aqui a fazer um trabalho de formação, ele ali adiante não vai estar preparado. Ele vai fazer parte daquele 75% que fica no ensino médio, vai ficar no subemprego, não vai conseguir ocupar as vagas que os grandes investimentos vão trazer. E aí a gente vai ter outros problemas, né, ao longo do tempo e vamos ter que atrair gente de fora, né, mão de obra de fora, para os cargos, para as ocupações melhores. Então, eu acho que há um esforço do governo, nesse sentido, das instituições como o Senac, de tentarem apoiar, e isso ajuda, né? A gente tem, por exemplo, um programa no Senac, em parceria com o governo, que é o Voucher Desenvolvedor, que é para formar desenvolvedores de sistema, né, que é uma área muito aquecida, com muitas possibilidades. E estamos fazendo agora as formaturas, estamos com turmas abertas para a segunda etapa. E é uma busca de você formar gente aqui, desenvolvedor de sistemas aqui, porque todo mundo vai precisar dessa pessoa, né? Então existem várias iniciativas que tentam justamente trazer a população para as oportunidades que estão surgindo, né? Mas é uma busca contínua, né? Não acaba. Então a gente tem que estar o tempo todo atento e tentando pensar em coisas novas, possibilidades novas, porque existe um risco, né, Karina, que essa semana mesmo a gente conversava lá com um palestrante que trouxemos para a nossa formação, falando sobre tudo que, por exemplo, a inteligência artificial está trazendo, né, como possibilidades e como riscos, né? A gente tem muita coisa boa e, como toda tecnologia que chega, ela pode ser usada para o bem e também pode ser usada para o mal, né? Você tem os dois caminhos. Mas uma coisa é certa, né? Isso muda tudo. Muda a maneira como as pessoas se relacionam, como elas consomem conteúdo, como elas aprendem. E se a gente não trabalhar a formação das crianças, dos jovens, para um uso consciente desses recursos, a gente vai formar uma legião de gente imbecil ali adiante. Por quê? Porque a inteligência artificial vai ocupar um lugar e quem que vai se destacar? Aquele que consegue usar do jeito inteligente. Então, o gap social pode ficar assim, muito escrachado, né? Então, instituições como a nossa, como outras tantas que estão aí no mercado, eu acho que a gente tem um papel de tentar ajudar a população a compreender e a usar de uma maneira consciente esse tipo de recurso, justamente para a gente não conseguir, não chegar nesse lugar, né? Porque a nossa geração aprendeu de outras maneiras. Quando a gente usa a inteligência artificial, a gente usa de uma maneira mais consciente, porque eu leio lá um texto e falo, isso aqui não é isso, tem outra coisa. Agora, imagina uma criança que está chegando olhar agora. Crítico mesmo, né? Que não tem isso como um olhar crítico. Ela vai assumir aquilo como uma verdade. Verdade absoluta. Né? E aí aquilo emburrece, porque, né, então acho que a gente tem esse papel aí para a gente poder fazer um uso consciente de tudo isso.
Bom, muitos desafios, né? Você falou sobre tecnologia mais uma vez, né? E a inovação, muitas vezes tem muita gente que acaba conectando isso, né? Que a inovação está ligada a essa tecnologia. E tem um programa muito bacana, que é o programa Decola Empresas, que leva a inovação para os pequenos negócios, né? Qual que é o principal desafio dos empresários aí, falando dessa transformação digital? Legal. O Decola Empresas é justamente um programa feito também com o governo, então nessa busca aí da parceria, da gente conseguir trabalhar junto, né, e otimizar, que tem o objetivo de trabalhar a mudança de mentalidade, especialmente das empresas de menor porte. Porque as empresas maiores, elas rapidamente não, mas elas estão mais preparadas para poder aproveitar, entender, tem mais pessoas, tem mais recursos, então conseguem avançar mais rápido, né? As empresas de menor porte, muitas vezes ficam olhando para aquilo e pensando, não é para mim. Isso aqui é muito caro, é muito difícil, é muito complexo, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. E aí elas vão ficando para trás. O que vai acontecendo? Vão surgindo os grandes players que vão chegando e vão mudando tudo e elas vão ficando para trás e agora elas somem, né? Porque vão acabando perdendo a relevância necessária. E aí, como é que a gente faz para ajudar essas empresas a entenderem que sim, é para elas, pode ser para elas, né? Então aí o Decola nasceu dessa proposta, né? A gente tem um programa em parceria com o governo que tem justamente o papel, né, de levar informação de qualidade sobre inovação para o máximo de pessoas. A gente fez muito isso no ano passado com a pessoa física e esse ano a gente dá esse passo. Então a gente selecionou 120 empresas aqui em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã e a gente vai então passar por um processo de uma jornada de transformação, né? São 8 meses de programa que passam por encontros presenciais, encontros online e mentorias personalizadas com um time de especialistas para ajudar essas empresas a entenderem o que está acontecendo, entenderem esse ambiente de transformação digital e, mais do que isso, implementarem um programa concreto. Então, a gente quer que no final dessa jornada, 120 empresas consigam ter implementado alguma mudança efetiva na perspectiva da transformação digital, da inovação para o seu negócio, né? Então, qual que é o maior desafio que a gente vê para as empresas hoje? Entenderem esse ambiente e fazerem algo, né? E às vezes o algo não é aquela coisa assim, uau, porque às vezes a gente pensa em inovação, a gente já fica pensando assim, sei lá, na Apple, no Uber, né? Tem que inventar a roda, né? Tem que ser uma coisa assim muito disruptiva. Esse é um tipo de inovação. A disrupção é um tipo de inovação. Mas a inovação incremental, que é aquela que aprimora processos, que aprimora modelos de negócio, que aprimora um produto, né? Que ajuda a fazer mudanças. Inovação é tudo aquilo que ajuda a resolver uma dor concreta, né? Que não é um sonho, existe um problema e aquela solução ali vai ajudar a resolver um problema concreto. E ele pode ser simples, ele pode não envolver tecnologia pura, computador, hardware, que a gente fica pensando nisso, eu falo lá no Senac. Tudo vira um aplicativo, não é só isso, não pode ser só isso, entendeu? Isso é também um caminho, mas não é o único caminho, né? Existem outras formas de inovar e a gente acha que isso é uma das dores, um dos desafios das empresas hoje, de entender e de se colocar nesse ambiente. E o Decola tem esse objetivo, né, de ajudar as empresas a fazerem essa mudança de mentalidade e darem esse passo de evolução, né, para os seus negócios, para se manter competitivo e conseguir seguir atuando aí no mercado de tanta concorrência, né, global. Jordana, a gente falou dos 80 anos do Senac, mas e agora? Você nesse cargo de diretora regional, o que vem pela frente, o que o Senac está projetando aí para esse futuro? Legal. Bom, o nosso slogan, né? Tô até vestida hoje aqui com a nossa camiseta. Adorei. Ó, né? Nosso slogan nacional. Explica já. É, isso aí. A gente se vê amanhã, né? Qual é esse amanhã? É exatamente isso. Então, a ideia do A Gente Se Vê Amanhã é para dizer que a gente esteve aqui com o Brasil por esses últimos 80 anos, tentando fazer o melhor que a gente pudesse pela educação profissional, estudando, pesquisando, trazendo modelos novos, e que a gente segue querendo se ver amanhã, se vendo amanhã no futuro das pessoas, no futuro das empresas, no futuro do segmento de comércio e serviço, no futuro do Brasil, né? A gente quer poder se ver amanhã e trabalhamos todos os dias para que a gente possa se ver amanhã ajudando o Brasil a crescer, né? Então escolhemos esse slogan para mostrar que a gente quer juntar, né, o tradicional, a credibilidade com a inovação, com o futuro, né? A gente quer fazer esse match, a gente quer se manter relevante dentro desse ambiente, né? E é um pouco esse o nosso desejo com essa campanha, quando a gente se vê amanhã. E no Mato Grosso do Sul não é diferente, né? Então a gente tem aí muitos investimentos em curso, né? Então esse ano a gente está em construção com a nossa nova unidade do Senac lá em Três Lagoas, né? Então ao todo vão ser quase 40 milhões de investimento entre obra e equipamentos, né? Materiais, mobiliários, enfim. Então estamos com a obra em pleno andamento. Nossa expectativa é inaugurar no comecinho do ano que vem. Vamos ter uma nova escola do Senac em Bonito, né? Em Bonito a gente não tem uma unidade do Senac, atuamos lá bastante em parceria com a Prefeitura, que é uma grande parceira, e outras instituições e empresas, mas vamos ter uma unidade, vamos implementar uma unidade lá, então também estamos na construção dessa escola
que também esperamos inaugurar no comecinho de 2027. Temos aí a nossa Casa do Comércio, né, uma ação integrada do Sistema Comércio, SESC, SENAC, FEComércio, que vão reestruturar as sedes, né? A gente hoje tem as administrações regionais, essas instituições separadas, né, em lugares diferentes. A gente vai para um único espaço no centro da cidade, porque o objetivo é justamente ajudar também a movimentar o centro, trazer uma vida nova ali para a região central, né? Então também estamos com esse nosso projeto já em andamento, né? Ali não é uma construção, é um retrofit, né? Um prédio antigo ali do nosso centro icônico da nossa cidade, e que a gente está fazendo todo um retrofit para poder dar uma cara nova, sem perder, né, a essência do que já tinha nessa estrutura. E também esperamos inaugurar no começo do ano que vem, vai ser cheio de inaugurações, né, com muitas possibilidades. Então a gente tem esses investimentos importantes acontecendo, né, aqui para o nosso estado, de ampliação da nossa oferta, e uma frente nova que a gente vem consolidando, que eu também penso que vai ser aí uma importante frente da nossa atuação, é justamente essa nossa atuação no ambiente da inovação, né? A gente vem dando passos cada vez mais significativos. A inauguração do Hub, começamos com mobilização, trazer gente para dentro da escola, depois implementamos metodologias, então hoje a gente já tem vários projetos pré-incubados, temos um modelo de trabalho para trabalhar a inovação. E agora, né, num trabalho nacional, o SENAC Mato Grosso do Sul está integrando uma rede nacional de inovação do SENAC, somos nós e mais 13 departamentos regionais, 13 estados, né? E a gente vai trabalhar agora na implementação dos centros de referência em inovação. Centros que vão ser nacionais e que vão ter sede, né, nesses estados. Mato Grosso do Sul será uma dessas sedes no SENAC Hub Academy. Nosso foco vai ser varejo, experiência do cliente. Então a gente vai trabalhar muito focadamente nesse centro. Esperamos trabalhar sua implementação nos próximos 2 anos. Então acho que essa é uma frente sem volta, um caminho sem volta, né, que vai somar ao negócio principal do SENAC, que é a educação profissional, mas que vai oportunizar para os alunos que escolhem a nossa instituição, as empresas que estão com a gente como parceiras, se inserir e aproveitar, né, as oportunidades que o ambiente da inovação traz, com tantos caminhos, recursos e possibilidades novas, né, que se abrem dentro desse contexto. Então, acho que essa vai ser uma frente aí bem importante, né? Além da faculdade, a gente começou no passado a nossa operação no nível superior, no nível tecnológico. Iniciamos essa semana as turmas de 2026, então estamos muito animados ali de poder agora integrar aprendizes, técnicos e alunos de graduação, todos num único ambiente, interagindo em projetos. Tem sido uma experiência bem legal, a gente está bem animado também com a nossa oferta de graduação. Adorei, muito bom. Muito gostoso sempre aqui, uma satisfação recebê-la no Grupo RCN, na Rádio Massa FM, né, trazendo informação, falando sobre SENAC, inovação, tecnologia, né, educação, que é isso aí que a gente tem que focar para construir cada vez mais e melhor a nossa sociedade. Jordana, muito obrigada, viu? Eu que agradeço o espaço para a gente poder conversar um pouquinho sobre o SENAC, convidar todo mundo a seguir as páginas do SENAC, redes sociais, Instagram, Facebook, SENAC MS, todos os canais, para ficar por dentro de tudo que a gente tem aí de oportunidades para a sociedade. A gente quer poder ajudar a somar na carreira de cada um e estamos aqui para isso e a gente conta com a participação de todo mundo. Muito obrigada pelo espaço mais uma vez. A gente que agradece. Bom, e você continua nos acompanhando, né? Porque a gente volta a qualquer momento com mais podcast e conversas assim, ó, de alto nível, sempre com muita informação. Até mais. Pode acessar. Tá no rcn67.com.br. rcn67.com.br